Vamos falar sobre a regra de coloração histotende. Primeiro, eu gostaria de explicar de onde se originou a maneira de trabalhar com o histotende. Por que esse nome histotende? Porque ele funciona dentro de um histograma. Histograma é um gráfico específico para a leitura de robôs. E de onde originou esse indicador histotende? Ele se originou do indicador TEND, que foi o primeiro desenvolvido para uso em operações manuais e até mesmo em automações, mas toda a estratégia foi desenvolvida para a identificação de tendências dentro de colorações. Quando nós temos o indicador TEND, que está disponível lá no módulo de indicadores, dentro do Nutror, você consegue identificar através dele as colorações de tendência. E o objetivo, é óbvio, foi para operações automatizadas, né? Não somente para operações manuais, mas mesmo assim, muitos traders têm uma certa dificuldade de poder traçar e poder acompanhar as tendências, os momentos corretos de rompimento de tendência, traçando linhas manuais, operando em ativos de time frame muito curtos. Por isso, o histotend, que é uma variação do Marubozu Tend, segue exatamente esses padrões. Então vamos fazer um acompanhamento aqui em time frame de 1 minuto, que é onde nós normalmente mais operamos os ativos, e você vai ver que tendência de baixa em vermelho, tendência de alta em verde, LTA em verde, LTB em vermelho. O que acontece com o histotend durante o indicador de tendência, né? O histotend nada mais é do que a mesma medição desse indicador tend, mas utilizado em histograma. Já vou mostrar todos os detalhes para você, mas você precisa entender como funciona essa medição. Por isso, recomendo que você vá realmente assistir, talvez antes de concluir essa videoaula sobre o histotend, ver dentro do indicador Marubozu Tend como é a lógica de identificação das tendências. Baseado nisso, nós temos tendência de alta, rompimento da tendência de alta. Vamos fazer rapidamente aqui, traçando uma linha de tendência, sem muito critério, né, de respeito aqui à região de fechamento de preços para poder traçar a linha de tendência, mas vamos identificar que houve aqui uma tentativa de rompimento, né? Vamos fazer uma correlação aqui. Ó. Tínhamos uma tendência de baixa no gráfico, iniciou aqui uma tendência de alta, veja que ele está reconhecendo isso, fazendo a coloração verde. Quando tivemos esse pequeno pullback aqui na leitura do histotend, houve uma tentativa de rompimento da LTA. Tanto que ele marcou aqui uma região, inclusive, de possível rompimento. Logo depois, ele retornou, considerou que essa região aqui foi um pullback, voltou para a tendência de alta. Essa leitura de reconhecimento de pullback ou de pivô de baixa, pivô de alta, não é feito pelo indicador, é óbvio, porque é muito difícil de fazer realmente essa leitura automática, mas quando ele identificou que realmente houve o rompimento da LTA, iniciou aqui então a tendência de baixa, que foi visualizado pelas cores vermelhas do próprio Tend. Toda essa leitura, ela cria pontos extremamente perigosos para as operações, seja operação manual, um trader traçando linhas de tendência normalmente, ou através desses indicadores. Por quê? Quando acontece o rompimento, é um pullback, é um falso rompimento, configurou um pivô de alta, configurou um pivô de baixa, né? Falando de análise gráfica, tecnicamente é quase impossível fazer isso via uma leitura automatizada, como é a regra de automação Tend. O que acontece? Existe a possibilidade de implantarmos, né, a leitura de filtros. Quais são esses filtros? Vou aqui nas propriedades do Marubozu Tend. A quantidade de parâmetros que está sendo períodos, perdão, que está sendo utilizado para fazer a medição de tendência é 17 períodos. Eu recomendo que permaneça dentro dessa faixa, algo entre 10 e 17 períodos. 17 períodos ainda é um número mais apropriado, principalmente para mini índice e mini dólar. E aqui nós temos a opção de filtro de tendência.
O que é filtro de tendência? É um percentual que vai ser utilizado para que o algoritmo, para que o programa identifique regiões de consolidação, mesmo dentro de uma tendência, e identifique os possíveis pontos de rompimento. Dessa maneira, ele vai bloquear esses pontos de rompimento de uma LTA para uma LTB e vice-versa, fazendo com que o robô não opere no momento desses possíveis rompimentos. Filtro de tendência recomendado é utilizar 5%. Vou deixar aqui 5%. Lembrando, tudo isso está no manual da regra de coloração, né, do indicador Marubozu Tende, e vou dar um OK. Veja o que aconteceu com esse 5% colocado dentro do indicador. O que são essas regiões em branco? São regiões em que aconteceu possível rompimento da linha de tendência e todas essas regiões, por ser uma dúvida, o indicador bloqueia como não sendo um ponto adequado para operar. Ele vai operar através da identificação de tendência. O que é a identificação de tendência? Você ter coloração verde para compra, vermelha para venda. Simples assim. Quando você coloca um critério de filtro, você está dizendo para o indicador, vamos colocar aqui, por exemplo, um filtro 2. Ele vai filtrar em 2% das tentativas de rompimento, né? Ou seja, um grau de 2% de validação nos rompimentos. Ainda vai deixar com muito risco de operar em determinadas áreas de pullback e de falso rompimento, mas ele já vai deixar mais áreas disponíveis de operação. Vai fazer reconhecimentos muitas vezes não tão assertivos. Quando se trabalha com um filtro na casa de 5 ou mais até, nós temos um pouco mais de assertividade dentro das regras automatizadas. Por quê? Porque ele vai mostrar regiões em que realmente tem um pouco mais de segurança na operação. Veja aqui a região de consolidação. A maior parte dessa região totalmente bloqueada por identificação de consolidação. Vamos pegar regiões de possível pullback. Tendência de baixa, pullback, tentativa de rompimento, voltou para a tendência de baixa. E aí nós vamos identificar a região de consolidação, região de rompimento, tendência de alta, e olha que leitura bacana de se fazer aqui, ó. Tendência de alta, vamos pegar desde o início dessa tendência. Aqui houve a confirmação do rompimento dessa tendência, criou uma região de dúvida, né? Rompeu, não rompeu. Aqui o momento exato da confirmação de que estava em tendência de baixa, consolidou e mudança para a tendência de alta novamente. Então, essas regiões em branco que ele está medindo é justamente os momentos de dúvida. Por que eu estou falando isso do Marubozu Tende e não do Histotende? Porque o Histotende faz exatamente essa leitura. Qual é a diferença dele? Que ele é utilizado num gráfico à parte, um gráfico de único bloco, né, onde nós vamos trabalhar o quê? A instalação do Marubozu Histotende 2.4. Ele já está instalado aqui. E nesse momento, ele está com a cor laranja. Poxa, mas aqui não tem cor laranja. Aqui só tem verde, vermelho e branco. Então, o que está acontecendo com o Histotende? Primeiro, vamos ver as propriedades dele, conforme estão no manual disponível para download dentro da área de instrução do Nutror. Período de tendência está em 17, filtro de tendência vamos colocar 5, que é o padrão. O que nós teremos aqui? Nós temos dentro desse indicador medições e colorações que vão nos indicar regiões de suporte e resistência, todos pré-configurados e identificados por cores. De que maneira? Nós temos dentro do Histotende, nas propriedades da regra de coloração, diversos parâmetros, e são vários parâmetros para serem configurados. Todos eles estão, como eu já citei, disponíveis no manual. Período de tendência, filtro de tendência, já identificamos essas condições. Filtro de retração, conforme foi citado em aulas anteriores, você pode optar em bloquear operações durante retrações, ou seja, a favor da tendência somente.
Filtro de retração ativado, ele não fará operações contra a tendência. E existe, assim como nós temos aqui o período da tendência, também existe o período de retração para ser analisado. Tudo isso contando o número de candles, né? Períodos. Então, quando nós analisamos 17 candles para identificar uma tendência, nós temos período de retração recomendado também, 4 períodos para identificar uma possível retração. Monitorar alertas é onde nós teremos dentro do indicador a possibilidade de fazer com que ele nos avise quando estiver próximo de suportes e resistências. Nós podemos colocar e definir quantos pontos nós queremos que haja o aviso quando ele se aproximar de suportes e resistências criados por indicadores ou digitados manualmente. Monitorar alertas? Sim. Dessa maneira, ele vai utilizar suportes e resistências a partir de indicadores. Quais os indicadores? Estão listados aqui, já vamos chegar lá. Quando ele chegar próximo de um indicador, de um suporte ou resistência, nós vamos definir limites do alerta, por exemplo, no índice. Eu gostaria que ele bloqueasse qualquer operação a 100 pontos de um suporte ou resistência. No dólar futuro, eu gostaria que ele bloqueasse a 3 pontos. Ou seja, se aproximando de um suporte ou resistência, ele bloqueia as operações automatizadas a partir de 3 pontos. E em ações, a partir de 10 centavos, por exemplo, de deslocamento, antes de um suporte ou resistência, ele fará o bloqueio. De quais suportes ou resistências? Suportes e resistências geradas por VWAP Band, você pode selecionar ela. Fator da VWAP Band, dentro do indicador Marubozu VWAP Band, você tem todas as explicações dentro do módulo de indicadores. Fator 0,33 ou 0,50. Você pode usar pivô com 3 elementos ou pivô com 4 elementos, né, para o cálculo de fechamento do pivô. Utilizar o preço de abertura do dia atual, preço de fechamento do dia anterior, uma média móvel lenta, ou com o período que você escolher, né? Aqui o período da média móvel lenta está selecionado para 89 períodos. Você pode digitar o que você quiser. E cotações avulsas. O que são cotações avulsas? Por exemplo, é possível identificar diversos pontos no gráfico em que você, olhando dias anteriores, você pode procurar dados do volume profile, pode buscar dados de outros indicadores que não estão listados aqui, que podem ser realmente importantes para dizer, poxa, isso foi uma região de respeito no dia anterior. O mercado respeitou muito essa cotação, essa resistência, esse suporte que foi criado. Eu quero pegar esse valor e quero digitar para que haja o respeito novamente dos indicadores, né, do Marubozu e Stottend, quando o preço se aproximar dessa cotação. Então eu posso, por exemplo, usar cotação 1? Sim, eu quero usar. Qual é o valor da cotação? 115,867, né, no caso do índice. Quando o preço estiver se aproximando dessa cotação, eu vou ter o respeito, né, da regra, fazendo com que haja um aviso a 100 pontos, que é o limite que eu determinei aqui para o índice, por exemplo. Estou operando no dólar, quero utilizar uma cotação no dólar? Sim. Qual é o valor dessa cotação? Eu identifiquei que em 5329 tem um suporte de dias anteriores. Eu quero digitar isso para que haja o respeito pelo dólar. Então, dessa maneira, nós temos diversas configurações. Basta você ler o manual do indicador que vai ter todas as explicações para cada uma delas. E nesse momento, nós estamos com a coloração laranja no Stottend. O que significa essa coloração laranja? Para isso, nós vamos no manual do indicador. Aqui está o manual do Stottend. E nós temos as colorações padrão que você verá dentro do Stottend. O que significa isso? Significa que quando ele estiver, por exemplo, com a cor verde-limão, tendência de alta, ou seja, está liberado para operar porque está numa LTA. Quando ele estiver com a cor vermelho forte, é a identificação de uma LTB. Então ele está operado para liberar em tendência de baixa. Cinza significa que ele encontrou aquelas regiões que nós vimos antes ali pintadas de branco. Para o Stottend, ele vai colorir essas opções com cinza. Ele vai ficar acinzentado quando identificar consolidações ou possível reversão de tendência, né, de uma LTA para uma LTB e baixa volatilidade. Ele vai identificar essas condições dentro da sua regra de identificação de tendências
e vai colorir e o robô não vai operar. Por quê? Ele só vai operar quando houver verde forte ou vermelho forte. São essas as cores que vão habilitar a operação porque está tudo liberado. E quais as outras cores que vão ter, então, para que não haja a coloração verde e vermelho? Quando se aproximar de suporte ou resistência, ele vai colorir. Por exemplo, laranja. Significa que o preço está próximo da VWAP Band, que nós selecionamos para que seja um dos indicadores respeitados. Vamos conferir se é isso que está acontecendo dentro do gráfico? Vamos lá. Eu tenho aqui a VWAP Band instalada e olha só, o preço está dentro do gráfico do dólar, né? Está exatamente tentando romper o suporte da VWAP Band. A quantos pontos ele está aqui? Um ponto do suporte da VWAP Band. Aqui está a VWAP com as suas bandas, né, de VWAP. E nesse momento o dia encerrou, né? Estou aqui vendo o encerramento do dia 11 de outubro, onde o preço fechou próximo de uma VWAP. E ele está lá sinalizando de laranja, dizendo não opere, né? Ou seja, o bot estaria bloqueado ou você estaria vendo essa sinalização de cor e não iria entrar em operação mesmo sem ter o indicador instalado. O objetivo é justamente você operar com um gráfico limpo sem precisar colocar diversos indicadores na tela. Quanto mais limpo estiver o gráfico, não preciso estar com esse indicador tende na tela. Se eu tiver esse quadro de histograma me dizendo está verde, posso operar em compra. Está vermelho, posso operar em venda. Qualquer outra cor não está liberado para operar. Você vai ter uma identificação visual, uma orientação visual sobre o que você pode fazer dentro das suas operações manuais e o robô vai identificar essas mesmas cores para dizer posso operar ou não posso operar. Essa é a grande vantagem, a grande mágica do Stotend. E continuando a identificação de cores, né, conforme temos no manual, se ele estiver com a cor azul claro, é proximidade de um ponto pivô. Verde escuro, ele está próximo do preço de abertura do dia atual. Vermelho escuro, próximo do preço de fechamento do dia anterior. Azul escuro, ele está próximo da média móvel exponencial que nós configuramos com um período dentro do Stotend. E amarelo, ele está se aproximando de alguma das cotações avulsas que nós digitamos. Você não precisa nem decorar as cores, não precisa nem saber muito para que elas servem. É simplesmente para você identificar aonde ele está se aproximando. Porque o Stotend vai colocar cores aqui, uma cor azul, o que significa? Está próximo de ponto pivô, um azul claro. Há uma cor azul forte, o que significa? Está próximo de uma linha média que nós configuramos também. Então, essas cores servem simplesmente para orientação visual para você não precisar estar com todos os indicadores no gráfico e simplesmente olhar o que o Stotend está marcando dentro daquele quadradinho, dentro do histograma. É uma grande diferença na maneira de operar. Você pode ter um gráfico bastante limpo, bastante enxuto, sem precisar colocar dezenas de linhas para lhe orientar se tem suportes ou resistências, basta seguir as orientações de cor e dentro do gráfico, utilizando o Vanc, como já vimos na aula anterior, você vai ter uma leitura muito assertiva de poder operar longe de suportes e resistências e com a grande força de agressão a seu favor. Esse é o Stotend, uma grande vantagem que você também não encontra no mercado, a identificação de suportes e resistências automáticos, identificação de tendência e identificação de retração. Todas as regras que você precisa para ter resultado dentro do trade. Na próxima aula, você vai conhecer o S-Route, o indicador que veio para revolucionar mais ainda tudo aquilo que o Stotend já nos oferecia. Até a próxima aula.